aí, pessoal, tudo beleza? Quadrinhos Porretas hoje está em ritmo de aventura, porque eu vou falar sobre um quadrinho, no mínimo, espetacular e que a história por trás dele é deveras interessante e já dá até um outro quadrinho. Eu estou falando de Robô de Madeira, do Gustavo Ravalho. Pessoal, esse quadrinho aqui, ele nasceu de uma viagem que o Gustavo fez à Romênia e lá ele encontra um senhorzinho tipógrafo chamado Bogdan e eles conversam muito, conversam em italiano. Inclusive o Gustavo pergunta, né, se pode ser aluno dele, vai tentar aprender um pouco das técnicas de tipografia antigas, né, com o Bogdan. Nisso, eles vão ficando amigos e o Bogdan apresenta para ele um escritor chamado Dragos Calinesco. E esse cara, ele sabia várias línguas, né? Deixou um diário, porque o Dragos, ele fazia parte ali da família do Bogdan, né? É uma história bem incrível, que só quem lê o prefácio aqui da obra vai entender. É um prefácio muito longo, mas que quando a gente lê, a gente se encanta muito pela história do Robô de Madeira. E aí, o, o Bogdan fala muito sobre o Dragos Calinesco, né? E no final presenteia o Gustavo com um livro dele, né? Do Calinesco, chamado Automat Leminus, que seria tipo o autômato lenhador, né? Que aí o Gustavo vai traduzir para os nossos tempos e ficou aí o Robô de Madeira. E esse Calinesco era um cara muito inteligente e fazia parte de uma sociedade secreta da época, né, do século XIX, lá da Romênia, e ele, digamos assim, acreditavam, né, vamos utilizar esse termo, na mecânica celeste, né? E essa mecânica celeste conta que o mundo ele foi dividido em duas partes, né? Uma parte azul chamada Atlas Cianos e uma parte sombria chamada Fátia Incógnita. Pois bem, o Gustavo, ele volta ao Brasil e começa a maquinar aí uma história. Tem um detalhe. Esse livro que o Bogdan deu para o Gustavo, claro que estava escrito em romeno, mas a filha do Bogdan traduziu para o inglês. Então, o Gustavo conseguiu ler, né, o Calinesco. E aí ele compõe uma história em 2 tomos. O primeiro é esse, tá? Robô de Madeira, volume 1, Atlas Cianos, que ele lançou em 2022. E a conclusão, né? O volume 2, eu ainda não sei quando virá, mas será justamente o Fátia Incógnita. Então, nesse quadrinho aqui, a gente começa a história com 3 crianças que estão na casa do avô e esse avô conta para elas a história, né, de quando ele foi ali para o alto mar, quando ele tinha 30 anos, porque ele era um comerciante, né, ele navegava, mas ele apenas negociava tecidos. E aqui
quando ele completa 30 anos, ele sente uma necessidade de aventurar-se no mar. Então, ele vai atrás do Scalione, que foi um grande capitão, que teve aí o seu navio naufragado, e ninguém sabe onde ele está, né? E então deram o Calione por morto. O avô aqui dos meninos, né? Porque aqui a gente não sabe o nome dele ainda. Ele procura o Scalione, muito mesmo, até que ele encontra a ilha onde o Scalione realmente passou os últimos dias de sua vida. E lá ele encontra também duas coisas muito interessantes: o robô de madeira e o diário do Scalione. E nesse diário ele vai entender por que aconteceu o naufrágio, né? Que foi justamente porque o Scalione ele encontrou o Leviatã. E o robô, o robô ele foi construído pelo Scalione, tá? E o robô tem uma sede de vingança, né? O robô quer encontrar o Leviatã e matar o Leviatã para vingar o seu pai, né? O Scalione. Só que para chegar até o Leviatã, eles têm que cruzar aí o Atlassianos, né? A região do mundo onde a gente habita, onde a gente conhece, e chegar à Fátia Incógnita. E o avô dos meninos narra toda essa aventura, toda essa viagem, né? A formação da tripulação, depois os perigos que eles enfrentam no mar. E, gente, é algo assim sensacional, tá? A forma como ele desenha e os grids aqui das páginas lembram um pouco o Chris Ware, né? E se o Gustavo já vinha encantando a gente com o planta, nesse robô de madeira, né, que a gente tem uma coisa muito mais trabalhada. Olha essa capa aqui, gente, tem hot stamp, tem relevo, né? Tá muito bonito mesmo. Eu acredito que ele deva ter aplicado aí alguns dos conhecimentos que ele obteve lá com o mestre romeno Bogdan, né? Então, é um trabalho do Gustavo sensacional. E no final aqui, ó, ainda tem o Lagosta Negra, que é o navio, né, do senhorzinho aqui, né, do vovô que tá narrando as suas aventuras, em 3D, né? Tem vários momentos aqui, vários detalhes do navio em 3D. Então, pessoal, Robô de Madeira, o volume 1, o Atlassianos, é um quadrinho porreta. E vão atrás aí dos quadrinhos do Planta, do Gustavo Ravalho. Eu já fiz quadrinhos porretas aqui com ele, porque esse cara manda muito bem, né? Ele é designer, né? Ele é antropólogo, ele é professor, tá? Então, mais um artista, mais um quadrinista curitibano que vocês devem conhecer. Quem ainda não conhece, conheça, né? Porque o Gustavo, ele manda muito bem aqui na questão da diagramação. As capas dos quadrinhos dele são sempre incríveis. E aqui no Robô de Madeira, ele caprichou. Eu tô aguardando aí a segunda parte, né? Para ver o final dessa aventura que é espetacular.